Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro semanal aqui na Rádio União, onde a gente recebe empresas. Hoje a gente vai falar do ramo da educação, a gente vai falar de uma escola de idiomas que já tem 21 anos aqui na nossa cidade de Novo Hamburgo. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Arlan Borges, que é gerente da American One Idiomas. Muito boa noite, Arlan. É um prazer te receber aqui nos nossos estúdios da 105.3. Boa noite, Larissa. Boa noite aos ouvintes da Rádio União. O prazer é nosso e uma satisfação também estar aqui com vocês no programa. Bom, Arlan, a gente fala sobre educação, né, sobre a questão de aprender, né, idiomas, mas eu queria que tu começasse contando um pouquinho mais, porque uma empresa, uma escola, né, que está há 21 anos no mercado, é porque ela já é uma marca muito sólida. E eu queria entender um pouquinho mais da tua construção dessa marca, né? Tu não é aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente estava conversando antes, tu não é daqui. E eu queria saber os caminhos que te trouxeram até aqui, né? Que te trouxeram tanto para empreender nesse ramo, quanto aqui para o nosso estado, né? Bom, eu vou voltar um pouquinho, tá, Larissa, no tempo, falar um pouquinho do meu início da minha carreira profissional, porque eu sou natural de Criciúma, né? Santa Catarina. Na verdade, a minha família é de uma cidadezinha chamada Cocal do Sul, que é uma cidade bem pequena e próxima a Criciúma, ao lado de Criciúma. Tá? Eu vou me referir como Criciúma porque é onde o pessoal mais tem referência e conhece. Eu sou filho de mãe de dona de casa, né? Minha mãe sempre foi dona de casa. Meu pai, ele trabalhava na indústria, operário. E ele sempre motivou tanto a mim e ao meu irmão como trabalhar, né? O trabalho enobrece, o trabalho traz crescimento. E eu tenho lembranças dos meus 13 anos de idade, que foi aonde eu estudava pela manhã e eu comecei a trabalhar na parte da tarde. Como que surgiu isso? Eu estava indo a uma festa junina, tá? Quando eu tinha meus 13 anos, e eu pedi dinheiro para o meu pai, que eu gostaria de ir na festa junina com os meus amigos, né? E o meu pai me deu lá um pouquinho de dinheiro e disse, pai, eu gostaria de um pouquinho mais. E ele me falou, olha, filho, nesse momento agora é o que o pai pode te dar, né? Mas se você quiser mais, se tu quiser mais, tu pode começar a trabalhar. Foi um incentivo ali para... Foi um incentivo. E aí, dos meus 13 anos para frente, né, eu botei aquilo na minha cabeça. Bom, então, se eu quero mais, eu tenho que começar a trabalhar. Então, o que eu fiz? Como eu estudava um período na parte da manhã ou da tarde, eu não lembro, o outro período que sobrava, eu ia trabalhar. Aonde que eu comecei a trabalhar? Roça e vender picolé. Roça, a gente tinha um vizinho nosso lá próximo, que ele fazia algumas plantações de alguns produtos, né? Feijão, batata, essas coisas. E épocas do ano, ele convidava meus amigos para poder ajudá-lo e trabalhar. Sim, ele precisava de mão de obra. Exatamente. E aí vocês vinham a calhar ali naquele momento para ele. Exatamente isso. E algumas épocas que ele não tinha a plantação, né? Aí eu ia vender picolé. E onde que tu vendia picolé? Na rua? Na rua. A gente também tinha um outro vizinho próximo que ele tinha aquelas fábricas mais antigas, né, de produção de picolé. E a gente pegava ou o carrinho do picolé ou o isoporzinho e ia vender. E vendia bem? Vendia, no verão, né, principalmente. Vendia bem. E a gente saía gritando. E é o picolé, e assim vai. E que eu lembro muito, assim, anos 90, principalmente, na infância ali, que tinha o picolezeiro, que a gente chamava, que era aquela pessoa, aquela figura que vinha com isopor. Aqui, não sei lá, mas aqui a gente tinha, ele tinha um trompetezinho, uma coisa que ele ia fazendo um som quando já vinha aquele barulho lá no início da rua, a gente sabia, já saía caçando as moedas para comprar picolé. As crianças, né? Eu tenho essa lembrança que a gente vendia com o isoporzinho e às vezes com o carrinho, né? Então a gente andava bastante nas ruas do nosso bairro, que era um bairro grande, e às vezes a gente ia para outros bairros também. Isso acontecia muito no verão. Aí tu vê só, eu tinha 13 anos. Qual é a criança que hoje com 13 anos, é difícil acontecer isso, né? Muito difícil. Que vai trabalhar na rua com sol de 40 graus, no verão vendendo picolé, que vai pra roça no inverno. E até, assim, a gente tem até uma preocupação com a própria segurança hoje, Exatamente, né? De colocar isso. uma criança na rua pra fazer, porque mudou muito, né? Mudou bastante, né? Mas tu percebe já uma vontade de trabalhar. E aí tu continua estudando, tu vendia Sim. no contraturno. Eu sempre trabalhava um período e estudava o outro. Isso eu passei, Larissa, basicamente o ano de 93, quando eu tinha meus 13 anos.
Até o início de 94. Início de 94, eu comecei a trabalhar numa metalúrgica. Na nossa cidade também tinha uma metalúrgica que estava contratando pessoas para trabalhar, jovens, aprendizes, né? Tanto eu quanto alguns amigos meus fomos trabalhar nessa metalúrgica. E trabalhamos cerca Já assinava a carteira nessa época? Sim, na época sim. Hoje eu acho que até é proibido, né? Se não me falha a memória, é proibido. Só a partir de 16 anos. Exatamente, na nossa época não tinha essa proibição. Então, a partir dos meus 14 anos foi onde eu assinei, registrei a minha carteira a primeira vez, CLT. E dos meus 14 até meus 15, 16 anos, eu trabalhei bastante em metalúrgica, né? Serviços gerais, ajudante, aprendi a ser soldador, soldei uma época da minha vida, né? Mas um trabalho duro para uma criança, né? Sim, de 14 anos. Porque é uma criança, né? Sim. Nós éramos criança, mas já queríamos ser homenzinhos, digamos assim, né? Mas sim, éramos crianças, exatamente. E aí, nessa época, eu comecei a estudar à noite. Então, eu trabalhava durante o dia, né? Horário comercial, como toda indústria, toda empresa, e estudava na parte da noite. E nunca te passou pela cabeça, vou parar de estudar, vou ficar só trabalhando, ou daqui a pouco vinha de casa essa necessidade de tu não, tu só pode trabalhar se tu estudar. Tinha isso? O meu pai e a minha mãe sempre me falavam que era importante estudar e terminar os estudos, né? Então, a gente sempre eu pelo menos tinha assim, olha, eu tenho que pelo menos me formar, terminar o meu 2º grau. Então, e a gente também não tinha muita escolha, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Se o pai fala isso, se a mãe fala aquilo, a gente obedecia e deu, né? Então, eu trabalhei um bom período da minha vida horário comercial e estudando à noite. Pelo menos até eu terminar meu 2º grau, tá, Larissa? E a partir do ano 97, 98 principalmente quando eu completei 18 anos, eu comecei a trabalhar na empresa cerâmica, que é a região de Criciúma, Santa Catarina, né? Essa muito parte forte. Muito forte, pisos e azulejos. E nessas empresas, eles só aceitavam pessoas maiores dos 18 anos. Foi onde eu trabalhei pelo menos um ano e alguma coisa da minha vida na indústria cerâmica. Quando eu completei 19 anos, que isso foi em 99, aí teve uma virada de chave tão grande na minha vida que foi o seguinte. Eu respondi um anúncio de jornal, tá? Que selecionava, né? Empresa selecionava profissionais que quisessem crescer na vida. Só que ela não dizia o quê, né? O anúncio ele não era específico, é um profissional para tal área, para área administrativa, para área comercial, para essa área. Só tinha um anúncio, pessoas que queiram crescer na vida, comparecer tal data, na segunda-feira, no endereço tal. E aquilo me chamou a atenção. Como eu tinha saído da indústria cerâmica... O que te fez sair da cerâmica? Eu queria mudar, eu queria coisas diferentes, né? Eu já estava muito na parte operacional e eu queria crescer um pouco mais. Só que eu não tinha ideia do que ainda. E nem como. Exatamente, e nem como. Então eu pensei assim, poxa, eu vou ver o que é esse anúncio, né? E quando eu cheguei para responder o anúncio, isso foi numa segunda-feira, né? Eu passei por uma entrevista em grupo, tá? Não foi uma entrevista individual, né? Uma pessoa me recebeu, me deu um formulário de ficha de emprego, eu preenchi essa ficha, respondi e passei numa entrevista numa sala com mais 5 ou 6 pessoas, né? E na época, a pessoa que me entrevistou fez algumas perguntas aleatórias, né? De trabalho, crescimento, o que tu fazia, o que tu fez até agora. E selecionou 2 ou 3 da sala onde eu estava. Eu fui uma das pessoas selecionadas. E ele disse, olha, aqui não tem nada para soldar. Aqui nós não trabalhamos com cerâmica, como tu vê. Nós somos uma escola de idiomas, tá? E estamos contratando, selecionando e vamos começar um treinamento para pessoas que queiram trabalhar na área comercial. Se tu te interessa, pode vir amanhã no treinamento. E aí foi onde eu comecei a minha trajetória com a escola de idiomas. No início eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, mas a gente passou por treinamentos e formações. E como que foi esse processo para ti? Porque era um mundo completamente novo. Tu conseguiu absorver com facilidade esse novo mundo, né? Porque até então tu vinha da coisa operacional, né? Da linha de produção. Como que foi esse processo para ti? Larissa, foi bem difícil. Foi bem difícil. Porque, como tu mesmo comentou, a gente vinha da linha fábrica, a linha operacional. Então, eu particularmente, não tinha um conhecimento administrativo de empresas, eu não tinha um conhecimento comercial de empresas, eu não tinha um conhecimento de trabalhar com o público, né? O que tu fazia na escola, basicamente? A gente foi selecionado e treinado para trabalhar na área comercial, área de vendas. Com metas? Com metas.
Com certeza, sempre com metas, né? Sempre com metas. Então eu não tinha esse tipo de conhecimento. E na época, o meu gerente que me treinou, me formou, obviamente ele foi paciente comigo ou com outras pessoas que estavam nesse processo de treinamento, né? Então eles nos ensinaram muitas coisas, só que ao mesmo tempo era bem cobrado. Claro. É muito cobrado a questão de metas, quem trabalha na área das vendas, na área comercial. Então, ali, em 1999, quando eu tinha 19 anos, foi quando começou um pouquinho da minha trajetória na área da educação, na área de idiomas. E eu lembro bem, Larissa, que um comentário que eles sempre faziam quando a gente começou era, olha, aqui, nessa escola, nessa empresa, né, se tu quiseres, tá, tu vai ter a oportunidade de abrir a tua unidade, a tua filial. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, marcado. Olha, se tu quiseres, tu pode ser dono do teu próprio negócio. Então aquilo, quando eu comecei o treinamento e eles falavam muito isso pra gente, né, foi uma coisa que plantou em mim aquilo. Né? E eu disse, opa, eu quero isso. Eu quero crescer, eu quero algo mais, eu quero ter a minha própria trajetória, a minha própria carreira. E aí eu comecei me dedicar muito mais ainda na questão de trabalhos, de metas, de resultados para poder crescer. E tu vendia bem, tu era um bom vendedor. Eu me considero um bom vendedor. Eu me considerava pelo menos um bom vendedor. Né? Hoje eu tenho outras atividades, mas sim, na época eu me considerava um bom vendedor na área comercial. E como que aconteceu essa virada para tu ter o teu negócio, né? Porque até então, tu entrou ali. Quanto tempo tu ficou trabalhando como vendedor dessa escola? Foram alguns anos, Larissa. Foram alguns anos, sim. Foram alguns anos. Porque eu comecei em 99, né? Trabalhei 2 anos em Criciúma. 99 a 2000, 2000 a 2001, tá? E essa empresa, essa escola que abriu em Criciúma, a matriz deles era em Florianópolis, eles estavam abrindo filial ou franquia filial em Criciúma, e depois eles começaram a abrir outras filiais e outras franquias, tanto em Santa Catarina quanto em outros estados, Rio Grande do Sul e no Paraná também. E no Rio Grande do Sul, eles abriram uma franquia em Santa Maria. Tá, isso em 2001, até na época foram alguns colegas meus, 2 colegas meus de Criciúma que abriram, e eles me fizeram um convite de vir trabalhar com eles em Santa Maria na área comercial. Como eu já trabalhava em Criciúma, tinha toda a experiência, né? E eu aceitei o convite e o desafio, porque eu queria também mudar um pouco de ares naquele momento, né? Eu comecei em 99 e também teve um ponto muito importante no ano 2000, que foi onde eu conheci minha excelentíssima esposa, que está aqui no estúdio com a gente, né? A gente começou a namorar em 2000, e 2001, quando surgiu essa proposta de eu vir trabalhar em Santa Maria, a gente conversou bastante. Na época ela trabalhava também numa grande empresa de Criciúma, Santa Catarina, na área de cerâmica. Ela trabalhava no marketing, né, da empresa. Ela estudava, fazia publicidade e propaganda, faculdade. E como ela também trabalhava durante o dia, estudava à noite, olha, conversamos, olha, não tem por que tu não ir, né? É longe, claro que é muito longe de Criciúma, Santa Maria, mas era uma oportunidade e eu disse, olha, conversamos bastante, eu vou. O máximo que pode acontecer é não dar certo lá, eu voltar e continuar o trabalho aqui. Isso. Mas eu vim. E aí, em 2001, eu recebi essa oportunidade lá em Santa Maria, vim para o Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar com eles nessa franquia em Santa Maria, sempre na área comercial. Sempre na área das vendas, né? Santa Maria, eu também comecei a gerenciar equipes, né? Gerenciar vendedores. E quando eu cheguei em Santa Maria, eu falei para esses colegas meus de Criciúma que abriram a franquia lá, eu disse, olha, eu venho para cá para trabalhar na área das vendas, na área comercial, gerenciar a equipe com vocês, só que a minha intenção é abrir uma escola. Deixou isso claro desde o início? Deixei isso claro desde o início para eles. Porque como eu já tinha essa ideia, quando eu comecei nessa nova área, nessa nova profissão de escola, de idiomas, e que eles sempre falavam pra gente, olha, tu pode abrir a tua, tu pode crescer, tu pode evoluir, eu sempre batalhei para isso acontecer. Então, quando eu recebi esse convite de trabalhar com eles em Santa Maria, eu deixei bem claro para eles, olha, eu venho trabalhar com vocês, quero aprender mais, quero crescer, quero evoluir, mas o meu objetivo aqui é futuramente abrir uma escola. Perfeito. E aí tu começou a trabalhar ali, e aí como que veio a oportunidade de abrir a escola? E nesse meio tempo, eu fiquei curiosa agora, como que ficou o namoro à distância? Santa Maria, Criciúma, como que aconteceu isso? Como que vocês conseguiram driblar isso?
Olha, na época não existia WhatsApp, redes sociais. Pois é, coisas, por isso mesmo, né? Não tinha redes sociais, não tinha videochamada. Como é que fez? Não, a gente tinha o telefone fixo, que na época também era um pouquinho caro o valor, claro. Fazer ligações, né? Tinha que ser depois das 8 da noite, inclusive. Horários mais estratégicos. É. Né? Então a gente falava bastante por telefone quando a gente conseguia. Né? Claro, às vezes não era todos os dias que a gente conseguia nos comunicar, mas a gente sempre estava em contato. Eu geralmente ia para Criciúma uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 45 dias eu vinha para Criciúma, ia para Criciúma para visitar a minha família e também a família dela. E às vezes ela ia também passar um final de semana comigo em Santa Maria. Mas... E quanto tempo vocês ficaram nesse namoro de correspondência? De Santa... foi em 5 anos? 2000. Ela já levantou a mão ali 5 anos. 5 anos. Foi de resistiu o tempo, 2001, não, 2000, na verdade, né? 2000 até 2000... entre namoro e noivado deu um pouco mais, deu 6 anos. 6 anos. 6 anos. Porque nós namoramos um ano, eu lá em Criciúma, né? De 2000 a 2001. Aí eu vim pra cá em 2001 e a gente casou no final de 2007. Então foram 6 anos, exatamente isso. 6 anos, bastante tempo. O amor Bastante é forte, tempo. o amor é forte. Graças a Deus. E amém. aí como que foi o processo tanto dela vir pra cá, quanto de tu abrir a tua própria escola? Aí o que aconteceu nesse meio tempo lá de Santa Maria, tá, Larissa? O ano de 2001, 2002 e 2003 foi de bastante aprendizado e, obviamente, dificuldade, tá? É bom deixar isso bem claro. Porque às vezes a gente vê o sucesso das pessoas e pensa, tudo foi fácil, né? E não é bem assim. A gente vê só a foto e não vê todo o filme. Tem uma frase de internet que as pessoas usam muito, que eu gosto bastante, que é quem vê close, não vê corre, né? Que a gente vê aquela foto e a gente não imagina o quanto a pessoa correu pra estar naquele lugar ou pra estar exercendo, né? Aquela determinada função, ou tá colhendo aquele fruto, né? O plantio que foi feito antes, as pessoas não imaginam. Tudo que eu passei na minha vida, eu sempre valorizei, tá? Eu sempre, de uma forma, valorizei coisas positivas ou coisas que não foram tão positivas. Então, assim, em Santa Maria, eu tive aprendizado, mas tive muita dificuldade, né? Eu passei fome em Santa Maria, tá? Tenho que relatar isso para vocês e com vocês, para o telespectador, que é importante isso, tá? Passei dificuldades financeiras, passei dificuldades com alimentação, passei mesmo... Eu não falava muitas vezes para a família isso, ninguém sabia. Claro, que a gente não quer preocupar. Ninguém sabia, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão que era mais novo, minha namorada na época, ninguém sabia. Mas passei bastante dificuldades. E Santa Maria, como eu tinha essa intenção de crescimento mesmo, né? Eu enfiei a cabeça no trabalho. Como o nosso namoro naquele momento estava à distância, eu tinha que trabalhar. Né? A diversão era pouca, mas era trabalho mesmo. Então eu lembro que eu chegava na escola às 8 da manhã, começava o meu turno com a equipe, e eu ficava muitas vezes até 9, 9h30, 10 horas da noite, de segunda a sexta. E no sábado, na época, a gente trabalhava manhã e tarde ainda. Tinha aulas, naquela época essa rede de franquias tinha aula tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. E eu trabalhava sábado manhã e sábado tarde. Então esse era o meu horário de trajeto de semanalmente da profissão, do trabalho. Bater meta. Em 2004, essa rede de franquias, Larissa, ela estava expandindo, né? Então tinha algumas escolas tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quanto no Paraná. E em 2004 surgiu a oportunidade, eu conversando com os colegas meus, de abrir uma escola nossa. Só que na época... Que ano? 2004. 2004, isso. 3 anos depois, basicamente, que eu cheguei em Santa Maria. E a gente começou a trocar ideias. Olha, a gente quer abrir, a gente está preparado, a gente tem um grande conhecimento na área de produção, né? Trazer o aluno, matrícula e tal, matricular o aluno para a escola. Começaram a surgir essas ideias. Só que na época, o proprietário dessa rede de franquias, né? Ele estava abrindo espaço para algumas pessoas e para outras não, né, para abrirem franquias. E na época, esses meus colegas, nós conversamos sobre Novo Hamburgo, só que eu não conhecia Novo Hamburgo. Eu não tinha ideia de como era a cidade de Novo Hamburgo. E um desses meus colegas, ele falou, olha, uma vez eu fui a Novo Hamburgo, né, eu passei por Novo Hamburgo,
Vi que a cidade é grande, vi que a cidade tem um monte de prédios, vi que a cidade tem algumas indústrias, vi que é uma cidade da área calçadista, né? E aí, aquilo deu um estalo. Poxa, é uma cidade mais próxima de Criciúma. Eu vou estar mais próximo da família também. Sim, porque Santa Maria tá lá longe, né? Exatamente isso. A dificuldade de deslocamento. De Novo Hamburgo para Santa Maria já é longe, tu imagina de Criciúma para Santa Maria. Isso mesmo, Larissa. Então, quando surgiu essa ideia, olha, Novo Hamburgo, eu comecei a pensar, poxa, pode ser uma cidade para uma abertura de uma escola. Aí eu conversei na época com meus diretores, e eles me falaram, olha, Arlan, a gente pode abrir a escola contigo, tá? Em Novo Hamburgo, mas a gente tem alguns requisitos, como sempre, né? De bater meta, de abertura, que eu não podia vir sozinho para cá, tinha que ter também sócios para poder tocar o negócio comigo. Só que como o meu desejo de abrir uma empresa, uma escola minha era muito forte, na época eu disse, olha, eu vou. Né? Independente se tem que ter 1, 2, 3 sócios, se tem que ter pessoas, diretores ou cuidando, gerenciando o meu trabalho, não tem problema. O que eu quero é abrir uma escola para mim. E aí, praticamente no meio do ano, ali maio, junho de 2004, eles me deram carta branca, olha, então vamos abrir uma escola contigo em Novo Hamburgo. Na época eu tinha uma participação, uma sociedade, né? E aí a gente começou a procurar casa, né? Estrutura para abrir a escola. Eu não conhecia nada, nem ninguém em Novo Hamburgo, né? Então eu cheguei aqui, primeira coisa que a gente foi fazer foi visitar algumas imobiliárias, né? Para poder ver imóveis. Eu lembro que na época tinha uma unidade, tinha uma franquia da escola da rede em Canoas. Daí a nossa base inicial, a gente ficou um tempo em Canoas porque facilitava o acesso a Novo Hamburgo, do que de Santa Maria, claro, por exemplo, né? E eu lembro que a gente trabalhou algumas semanas em Canoas produzindo para a escola de Novo Hamburgo. Então, Novo Hamburgo, ela teve primeiro, antes de ter uma sede, ela teve alunos matriculados. Olha só. Ela teve alunos matriculados. Teve trabalho primeiro. Teve trabalho. Eu lembro que a gente fazia os nossos contatos, naquela época já havia telefone fixo e até celular, né? Com pessoas daqui de Novo Hamburgo. E uma coisa curiosa, assim, as pessoas não tinham sede aqui em Novo Hamburgo, elas confiavam de matricular, mesmo sem a sede. Confiavam. Aí tu vê que o vendedor é bom. Larissa, eu lembro que uma das primeiras matrículas que eu fiz foi em Sapiranga. Sapiranga? Eu saí de Canoas, fui até Sapiranga, marquei um horário, né, na residência da pessoa, fui até lá e expliquei, olha, nós somos uma escola com uma metodologia de ensino eficaz, provavelmente no segundo bloco a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte, né? E a pessoa me perguntou, né? Tá, e onde é que é a sede de vocês? Eu disse, olha, a gente ainda não tem uma sede fixa, um local definido, porque a gente ainda está entre 2 ou 3 casas fazendo a escolha, mas você pode ter certeza que a escola vai sair em Novo Hamburgo. E nós eu particularmente fiz algumas matrículas na cidade de Novo Hamburgo, acho que Campo Bom também fiz, Sapiranga, sem ter uma sede em Novo Hamburgo. Aí tá respondida aquela pergunta se tu era um bom vendedor. Era um bom vendedor. O cara vendia o que não tinha nem a sede ainda, ele já conseguia matricular a gente. Bom, a gente conseguiu fazer um bom arrazoado aqui, né, da história do Arlan com escolas de idiomas. E chegamos em Novo Hamburgo, mas agora a gente vai para o intervalo comercial, porque na volta eu quero entender um pouco mais de como essa escola se consolidou aqui em Novo Hamburgo, como que foi o processo, o início disso aqui em Novo Hamburgo. Quero falar, sim, de metodologia, quero falar do mercado dos cursos de idioma. A gente tem muito papo ainda, mas a gente vai para o intervalo e na volta tem mais papo de mercado. Liberdade, oportunidade, ampliação de horizontes. Cultura, conhecimento. Aprender um novo idioma proporciona tudo isso e muito mais. É sobre expandir, sobre ir além, criando novos caminhos para o futuro. Inglês e espanhol são umas das línguas mais faladas no mundo. E isso é sobre negócios, carreira, viagens, experiências. Continuar aprendendo significa continuar estimulando a sua mente, a criatividade. Aprender a trocar conhecimento, conteúdo, informações, histórias. E tudo isso você encontra aqui na American One.
uma escola de idiomas preparada para te ajudar a dar o próximo passo, para acolher os seus sonhos para que um dia possam se tornar realidade. Com um método imersivo de 18 meses, com professores altamente qualificados, turmas reduzidas e com foco na comunicação, American One é tudo o que você precisa para aprender inglês e espanhol de verdade. Entre em contato e saiba mais. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Estamos de volta com Papo de Mercado aqui na 105.3, nosso encontro semanal para conversar com empresas, empresários aqui da nossa região que fazem a diferença. E a gente está falando de uma história muito sólida aqui em Novo Hamburgo, de 21 anos, de uma escola de idiomas, American One. E a gente está falando com o gerente proprietário, o Arlan Borges, que também tem uma história longa nesse segmento. Estava contando para a gente no primeiro bloco, inclusive recomendo quem perdeu. Pode buscar depois no YouTube, a gente tem também a transmissão por imagens, quem quiser assistir agora, a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, e depois o vídeo vai ficar disponível lá também. Bom, a gente estava falando do início da escola aqui em Novo Hamburgo, né, que vocês fizeram as primeiras matrículas sem ter nem sede, né? Isso mesmo, Larissa. Física e definida ainda, e brinquei ainda que aí a gente vê, né, a eficiência do vendedor. Como que foram esses primeiros anos? Porque o que me parece? Já tinha matrícula, a tendência é de que seria, que tu já sentiu ali que daria bom, que ia ser um mercado propício para o teu negócio? Toda empresa hoje, no meu ponto de vista, Larissa, ela tem que ter produção, né? Se ela não tiver produção, vendas, clientes, alunos no nosso caso, a empresa ela não vai prosperar. Né? Então, quando a gente começou em Novo Hamburgo, fazer matrículas, efetuar matrículas, e a gente começou, principalmente eu comecei a entender que era uma cidade grande, né? Eu gosto de trabalhar em cidades grandes, com empresas, com indústrias, né? Região do calçado, né? Eu comecei a perceber que tinha um mercado que a gente poderia evoluir e crescer. Quando a gente começou a fazer matrículas e depois que a gente definiu a nossa sede em Novo Hamburgo, né? O trabalho ele continuou num crescimento, só que eu particularmente ainda não estava satisfeito, porque eu tinha sócios na época e a gente também trabalhava dentro de uma rede de franquias. E dentro de uma rede de franquias, uma franqueadora, às vezes você fica um pouco limitado em relação ao teu trabalho. E nós ficamos, né? Eu fiquei de 2004 a praticamente a 2008. 3 a 4 anos trabalhando com sócios, tá? Foi uma época boa? Claro que foi, né? Também tenho as minhas experiências boas que eu aprendi com sócios, tá? Mas eu sentia que ainda tinha uma barreira. E eu precisava superar isso. Só que na época eu não sabia de que forma eu iria superar essa barreira, tá? Dos sócios. Nada contra os sócios, mas não estava legal o nosso trabalho. E no decorrer dos anos, tá? Quando também o meu namoro virou noivado e depois virou um casamento, graças a Deus, né? Existia um momento ali, uma fase uma transição de 2007 para 2008, tá? Que os sócios se desligaram. Eles também não estavam mais no mesma linha de pensamento que o meu. Eles se desligaram da escola, eu comprei a parte deles, né? E nesse final de 2007, quando foi o nosso casamento, e a Desi veio morar comigo no início de 2008, né? Eu perdi uma recepcionista se desligou da escola e eu precisava de uma secretária, de uma recepcionista por um tempo, né, ali. E eu convidei ela para vir trabalhar comigo, né? Pelo menos para me dar uma ajuda nesse início da escola ali, nesse início da recepção que eu precisava. Ela já tinha se desligado da empresa de Criciúma que ela trabalhava, e ela veio me dar uma ajuda até a gente conseguir contratar uma outra secretária, né? E até a gente conseguir contratar uma outra secretária... Eu sei como termina isso. Está até hoje de uma forma maravilhosa, tá? Então, a Desi, quando veio
me dar uma ajuda na escola, na recepção, né, como secretária, ela começou a trazer um outro lado para a escola, que foi o conhecimento dela da área de grandes empresas. Porque ela trabalhou no marketing, ela trabalhou no escritório de uma grande empresa de revestimentos cerâmicos de Criciúma, Santa Catarina, sabe? Então ela começou a trazer um outro tipo de visão para o nosso negócio. Eu tive sempre uma visão muito comercial, né? Muito da produção, de vender, de trazer o cliente, né? E ela começou a trazer um outro tipo de visão de organização, de uma empresa grande organizada. E aos poucos ela foi inserindo as ideias e o conhecimento dela, que ela adquiriu também Na cultura da empresa. Exatamente isso. Então isso também foi um divisor de água muito grande para a gente estar crescendo e estar sólido em Novo Hamburgo até hoje. Ela nos passa até hoje muitas ideias do marketing. Ela é formada em publicidade e propaganda e tem um conhecimento muito grande na área do marketing. Então isso nos ajudou a subir um pouco o nível e o patamar da nossa escola e da nossa empresa. Só que ainda a gente estava, Larissa, atribuído à franqueadora. Então a gente ficou... Nós começamos a nossa sede em 2004 da American One, que na época não era American One, né? Era o nome da outra franqueadora, na rua Major Luiz Bender, aqui no centro de Novo Hamburgo. Tá? E ficamos 11 anos na Major Luiz Bender. Em 2015, né, nós estávamos pensando em mudar o nosso endereço, tá? Porque a Major Luiz Bender, embora ela seja uma rua bem no centro de Novo Hamburgo, ela é uma rua um pouco mais limitada, escondida, uma rua sem saída. Em 2015, quando a gente estava pensando em expandir mais, ter mais visibilidade do nosso negócio, a gente começou a procurar uma outra casa para a base da nossa escola, da American One. E a gente encontrou uma casa aqui na Pedro Adams Filho, que é uma rua mais central, uma avenida mais central de Novo Hamburgo. E quando a gente teve essa mudança da Major Luiz Bender para a Avenida Pedro Adams Filho, a gente estava foi onde aconteceu a transição da mudança da marca. Porque nesse momento, Larissa, a franqueadora, né, ela não estava já nos atendendo de uma forma com qualidade. Então a gente sentiu que precisava evoluir um pouco mais, ter liberdade de fazer o nosso trabalho com mais qualidade, com mais organização. E quando a gente mudou o nosso endereço, foi onde a gente decidiu criar uma marca própria nossa. Porque a gente já tinha todo o histórico, conhecimento, como se faz o trabalho, como se faz um aluno falar inglês, que a gente já vai entrar um pouquinho nesse ponto, tá? Então, quando 2015, a gente fez a mudança de endereço, a gente se desligou dessa rede de franquias, que na época ela também já tinha poucas escolas, poucas franquias, e a gente montou a nossa própria marca, American One. 2015, então, vocês começam com essa nova marca, e aí... Novos desafios também, né? Porque por mais que já tivesse um amplo conhecimento de mercado e credibilidade, muito talvez atrelado à marca anterior. Tu notou essa necessidade de construir de novo essa credibilidade junto aos alunos, né? De fazer com que a tua presença de mercado daqui a pouco se modificasse a partir dessa transição de marca? Sempre é um pouco difícil, porque a gente ficou 11 anos trabalhando com uma marca. Quando a gente fez essa mudança... Até os próprios alunos nossos, né, tiveram um certo tipo de desconfiança, né? Por que estão mudando de marca? Será que não está legal? Será que não está bom? E aí a franquia não operava mais a cidade? Não. Então os alunos migraram automaticamente com vocês para essa nova marca, os alunos que vocês já tinham dentro da franquia. Isso, porque na verdade o que a gente fazia, Larissa? A gente só utilizava a marca deles. Né? Então os alunos, eles eram da nossa unidade, da nossa sede. Eles não eram da franqueadora, eram da escola de Novo Hamburgo. A gente só utilizava a marca deles e o próprio material. Quando a gente fez essa transição, automaticamente os alunos continuaram com a gente. E... porque daí já tinha uma base também, facilita um pouco o processo, né? Isso quando mesmo. Já tem uma base, né? Isso mesmo, exatamente isso. Quando a gente fez essa mudança de marca, né, os próprios alunos nossos, claro que o pessoal fica um pouco, por que está mudando? Né? A nossa cabeça sempre foi mudar para melhor. Mas não é a cabeça do aluno, claro. Não é o pensamento do nosso aluno. E as pessoas têm desconfiança, é natural. Exatamente. Principalmente no mercado que a gente vive hoje. Exato.
E a gente teve, sim, alguns desafios, claro, com alunos novos. Porque quando a gente fazia um contato com algum aluno, com alguma empresa, para fazer parceria, a empresa tal, a escola tal. Há 11 anos a gente vinha fazendo isso. 2015 a gente começou a falar de uma outra empresa, de uma outra escola, de uma outra marca. A empresa sempre foi a mesma, o CNPJ, a razão social, mas a marca mudou. Exatamente isso. Então, no início, claro que a gente teve dificuldades, mas como a gente já tinha um trabalho muito sólido e com bastante qualidade e consciência em Novo Hamburgo, eu acho que por esse trabalho sólido, a gente teve mais vantagens do que dificuldade nessa transição de marca. Bom, e também teve uma mudança, acredito eu, nesse meio tempo aí, que na verdade é um bom tempo, né? De mercado, né? Porque eu lembro, lá no início dos anos 2000, né? A necessidade da questão do idioma era hoje é uma obrigatoriedade, né? Então, a gente teve uma mudança de mercado e até no sentido da concorrência, né? Também mudou muito a forma como as pessoas têm acesso hoje a idiomas. Então, eu também quero entrar um pouquinho nessa área contigo. Claro. Mas eu queria entender o que diferencia vocês dentro desse mercado que é tão competitivo, né? O que a escola de vocês oferece para conseguir se manter há 21 anos no mercado, né? Porque realmente a gente tem que celebrar esses números, né? Porque a gente sabe, dados do Sebrae apontam que as empresas em 2 anos elas costumam falir, né? Então, o que faz com que vocês estejam há 21 anos no mercado de forma tão sólida? Porque com certeza não é só pela simpatia de vocês, né? Eu vou pegar um pouquinho da tua pergunta e no gancho que tu comentou um pouco antes ali, que é a questão do estar até hoje no mercado e também da questão da marca, tá? Antigamente, como você comentou, aprender inglês ou um outro idioma era algo de luxo. Como você comentou, nos anos 80, 90, de repente até no início dos anos 2000, aprender um novo idioma era artigo de luxo. Não era uma necessidade, pelo menos não para muitas pessoas. Sim. E do ano 2000 para cá, o inglês, como o espanhol, que são os 2 idiomas que a gente trabalha, ele começou a se tornar algo necessário. Não só um artigo de luxo, mas algo necessário para a pessoa, na vida dela pessoal, na vida cultural e principalmente na vida profissional. Então, um dos fatores que faz a gente se diferenciar no mercado hoje é a nossa qualidade, rapidez e eficácia na parte do ensino e na parte do método. Hoje, Larissa, o programa de ensino da American One, nós temos hoje uma escola e uma metodologia de ensino especializada em formar o nosso aluno tanto no inglês quanto no espanhol em apenas 18 meses. Então, hoje, o nosso programa de ensino, a gente foge um pouquinho daqueles cursos mais tradicionais e convencionais que muitas vezes as pessoas levam a partir de 4, 5, 6, 7 anos para ter um bom resultado, um bom domínio do idioma. Hoje, o nosso programa pedagógico, ele facilita o nosso aluno ter esse resultado em apenas 18 meses. Então, o objetivo é, a partir do momento que o aluno ele comece a estudar inglês ou espanhol na American One, ele chega ao final dos 18 meses alfabetizado no idioma, falando, lendo, escrevendo inglês ou espanhol. E conta um pouquinho assim, sem dar muito spoiler e sem entregar muito do negócio de vocês, como que é essa jornada de aprendizagem, assim, o que o aluno pode esperar, né? Porque realmente quando a gente fala em 18 meses para conseguir compreender, conseguir ter um certo domínio de um outro idioma, é pouco tempo, né? A gente está acostumado com jornadas vendidas pra gente muito maiores, então causa esse impacto, né? E realmente é muito atrativo, né? Então, como que é essa jornada? Hoje, quando as pessoas buscam aprender não só idiomas, né, mas se especializar em alguma área, fazer algum tipo de curso técnico, faculdade, né? Primeiro a pessoa tem que querer, tem que ter interesse, tem que ter vontade, tem que se dedicar para isso poder acontecer. Então, o aluno americano hoje, primeiro, ele tem interesse, ele tem vontade de aprender, ele tem necessidade em aprender. E a questão da metodologia de ensino, o foco é o quê? O foco é ter um aprendizado como se ele estivesse morando fora do Brasil, uma imersão total no idioma. Então, por exemplo, hoje a gente não trabalha com tradução,
a gente não trabalha com o português. Quando o aluno ele vai para aprender o inglês, ele vai ter aulas de inglês mesmo, tá? Quando ele vai ter aula de espanhol, ele vai ter aula de espanhol mesmo, tá? Então, falando um pouquinho do produto metodologia de ensino que dá esse resultado e essa condição do aluno ter essa alfabetização nos 18 meses, o foco é ele aprender mesmo aquele idioma em questão, como se ele estivesse fora do Brasil, uma imersão total no idioma. Maravilha. Como que é a jornada por semana? É por hora? São encontros? Como que funciona? Geralmente o aluno ele vai até a nossa sede, ele vai até a escola uma vez por semana e ele faz 2 horas de aula semanais, que é equivalente a 2 aulas sequenciais, né, seguidas no mesmo dia. E ele tem alguns estudos em casa também, onde vai facilitar esse processo de aprendizado. Isso é muito importante, né, o que tu traz aqui, que é a questão do interesse do aluno, né? Porque não adianta nada... e muitas vezes a gente vê, né, eu lembro que via isso quando era mais nova, às vezes os pais iam lá, pagavam o curso pro jovem, pro adolescente, ele ia lá e não fazia as atividades, não tava nem aí, não tá dando resultado, claro, né, a gente fala muito em construção do conhecimento. O conhecimento é o que a gente constrói a partir do interesse que a gente também tem, né? Então, isso é super importante também deixar claro que não existe milagre nesse processo, né? Exatamente É isso, necessário Larissa. que a pessoa tenha o interesse para que ela consiga realmente aprender o idioma, sabendo que vai ter todo o suporte necessário por parte da escola, né? Um ponto bem importante de se destacar é que muitas vezes as pessoas chegam na nossa escola, o aluno chega na nossa escola, eu ouvi falar de vocês, eu procurei vocês na internet, redes sociais, ou eu trabalho em alguma empresa que tem parceria com a American One, e eu quero aprender a falar, ler e escrever inglês em 1 ano e meio. Eu vou aprender tudo do idioma em 1 ano e meio? Todas as palavras que existem do inglês em 1 ano e meio? É óbvio que não, é lógico que não. É só a gente voltar para o nosso próprio idioma. A gente sabe tudo do português? Não. A gente conhece tudo do português? Não. Mas nós temos um vocabulário hoje de comunicação do português? Temos. Que é eficiente. Que Exatamente. serve porque a gente precisa que é nos comunicar. No nosso né? dia a dia, profissional, pessoal. E que esses dias mesmo, agora até não vou lembrar, mas eu ouvi uma palavra que eu pensei, gente, mas eu nunca tinha ouvido essa palavra. Adorei, eu não conhecia. Fui pesquisar ali o significado da palavra. E é isso, a gente tá todo momento... E olha que eu me considero uma pessoa com um vocabulário rico, porque leio bastante, né? Enfim. A tua própria profissão. Exato, mas era uma palavra que eu desconhecia, né? Então é isso, a gente sempre vai... E aí é também na questão dos idiomas, é importante tu consumir filmes, séries, né, músicas, para que tu possa ampliar o teu vocabulário, já que muitas vezes a gente não tem oportunidade de fazer essa ampliação do vocabulário em loco, né, lá no país, enfim, então que a gente possa fazer essa ampliação de vocabulário, de pronúncia, né, às vezes a gente fica na dúvida daquela pronúncia, sabe? Escrever a palavra, sabe, né, o que ela significa, mas não sabe falar aquela palavra. Isso comigo mesmo. acontece às vezes, né? Então, tu vê aquela série, eu tava pronunciando errado a palavra, olha ali como que é a pronúncia, né? Então, é importante que tenha esse interesse justamente para fazer essa construção coletiva, né? Junto com a metodologia, junto com o que vocês ensinam lá, com esse suporte, mas que tenha esse interesse para poder fazer essa construção coletiva, né? Isso mesmo, Larissa. O interesse do aluno, ele é fundamental no resultado dele. A gente sempre comenta na escola, com a nossa equipe de profissionais, que 50% sempre é o aluno com a dedicação, com o empenho, com o interesse dele. O outro 50% é o nosso trabalho, com a nossa eficácia, com profissionais preparados, com a nossa metodologia de ensino, com o nosso programa de ensino, que vai ajudar esse aluno a chegar no resultado dele. Mas não é só o aluno ou só a escola, é um trabalho em conjunto. Isso não vale só para idiomas, tá, Exatamente. gente? Isso vale. Por exemplo, eu lembro que na faculdade eu tinha colegas que estavam lá na faculdade e não estavam nem aí. Eu sempre fui uma aluna, modéstia à parte, muito aplicada. Sempre quis estar ali e aprender e dava muito valor para aquela oportunidade de estar ali. Mas outras pessoas não. Isso vale para qualquer coisa, né? A gente, quando vai aprender alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente precisa fazer a nossa parte. Ninguém vai trazer nada pronto pra gente, né? Por isso eu comentei com você antes. Qualquer pessoa que busque hoje um curso técnico, uma faculdade, qualquer tipo de estudo de idiomas, ela tem que se interessar, ela tem que se dedicar. E aí sim ela vai ter o resultado esperado e merecido dela, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de abordar contigo é a questão do mercado dos cursos de idioma, né? Porque como a necessidade ela é cada vez mais latente, cada vez mais, né, necessário que tu tenha essa habilidade,
existem muitas ferramentas, muitos cursos que daqui a pouco prometem mundos e fundos, né? E isso acaba prejudicando um pouco também o trabalho de quem tá aí há 21 anos trabalhando honestamente e entregando, né, realmente. Como que tu avalia isso? Principalmente essa questão, não tô dizendo que todo curso online é ruim, não é isso de forma alguma, mas que hoje a gente é bombardeado, por exemplo, com muitas promessas na internet, né? Por aquelas grandes plataformas de cursos online. Como que vocês conseguem driblar isso? E eu acredito que deva vir muito aluno também que tentou esses métodos, não conseguiu e aí acaba recorrendo para a escola, né? Larissa, a gente teve uma divisão bem grande na pandemia. Obviamente, não só de idiomas, mas no mercado geral de trabalho e de profissões das pessoas. E a questão dos cursos também, né? A gente teve uma explosão nesse segmento de cursos, não só de idiomas, mas cursos, né? Cursos livres, cursos de uma forma geral, exatamente que prometem mundos e fundos. E aí eu vou falar aqui, que a gente já entrevistou a pessoal de agência de publicidade aqui, que falava a mesma coisa, que são dos cursos dos profissionais de marketing, né? Então, a gente teve esse boom dos cursos online, que aí as pessoas acabam comprando os cursos e depois, putz, não era bem isso que eu queria, né? Então, assim, a pandemia, como teve esse divisor de águas, tá? Logicamente, nós também da American One tivemos que trabalhar um certo período online, porque principalmente o ano de 2021, pandemia? 2020, perdão. Principalmente 2020, né, aquele primeiro ano mais intenso e mais forte de pandemia, nós trabalhamos praticamente todo. E o online não é ruim, né? Não, ele não é ruim. A dificuldade, Larissa, que nós tivemos do online foi a conexão. A conexão. Isso foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos e por isso que a gente prefere hoje não trabalhar de forma online e sim física e presencial na questão do ensino, tá? Lecionávamos, por exemplo, nosso professor na escola ou na residência dele, né? E o grupo de estudos de aluno, ou na casa deles, ou na residência deles, ou no próprio trabalho. Muitas vezes acontecia de a conexão de um aluno falhar. Ou cair a internet, isso é normal, acontece. Né? Não é uma falha de uma empresa de tecnologia, não é isso. Isso acontece. Aí você esperava, se conectar, vamos retomar a aula. Daqui um pouco, 5, 10 minutos, caía a internet de outro aluno. Daqui um pouco, caía a internet do professor. Então, como a gente teve essa experiência do online 2020 e até uma boa parte ali de 2021, né, da pandemia, a gente verificou que, poxa, funciona o aprendizado online? Claro que funciona, mas tu tem muitas interrupções no meio disso. Então, muitas vezes uma aula que ela tem duração em média, duas aulas, né, que tem duração de em média 2 horas, às vezes ela levava 2 horas e 15, 2 horas e 20, 2 horas e 30. Às vezes você teria que daqui um pouco, hoje terminamos a aula, mas não terminamos o conteúdo porque teve muita interrupção de internet. Então vamos continuar semana que vem. Então essa experiência para nós, nesses praticamente 2 anos mais severos de pandemia, nos deu a entender que o presencial é sempre melhor. E aí eu falo não só em idiomas, eu falo no geral. Educação fundamental, curso técnico, faculdade, são experiências nossas. Nada contra quem trabalha online, tá? Mas hoje nós preferimos trabalhar com o nosso aluno, prestar um serviço de qualidade em sala de aula. Porque não tem nenhum tipo de interrupção, o professor está lá lecionando, está lá dando aula, o aluno tem uma dúvida, ele já tira na hora. Flui bem melhor tu estar com o aluno em sala de aula ensinando ele. É diferente. E mais uma vez, o problema não tá... E às vezes para algumas pessoas, talvez até seja melhor o formato. Eu sou uma pessoa que gosto muito do presencial, acho importante. Sei que algumas coisas a gente consegue resolver online, consegue fazer online, mas acho que o presencial sempre é importante, principalmente nessa jornada de aprendizagem. Acho que ele é muito importante. E tem uma outra coisa, né, que é a troca entre os pares, né, ali entre os colegas, né, seja numa faculdade, seja num curso de idiomas, tu conversar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que tu fazer networking, enfim, tu ter essa rede disponível ali ao teu dispor mesmo para poder conseguir, às vezes, fazer uma conversação, né? Às vezes trocar alguma ideia sobre o conteúdo. Entrando um pouquinho nesse detalhe, nesse comentário teu, Larissa, hoje o aluno American One, a gente tem vários tipos de aula. Então a nossa aula hoje, ela não fica só na sala de aula.
E isso presencialmente a gente consegue fazer. Se fosse um online, seria mais difícil. Então, por exemplo, hoje nós temos aulas que a gente sai com o nosso aluno, a gente vai numa sorveteria, tomar sorvete falando inglês. A gente tem aulas que a gente vai num pub, fazer algum lanche, tomar alguma coisa falando inglês. Então hoje a gente consegue, com o nosso aluno, presencialmente prestar esse serviço de qualidade maior na questão do ensino e não ficar só em sala de aula. Então isso, o presencial, ele nos dá essa possibilidade com o aluno American One. Ele não fica só em sala de aula. A gente tem vários e vários tipos de aula onde a gente sai, vai falar inglês na rua mesmo, simulando como se o aluno estivesse morando, trabalhando, estudando fora do Brasil. Simulações reais do dia a dia, onde ele vai empregar o conhecimento e o inglês dele. Ou o espanhol. Arlan, a gente já está se encaminhando para o final, passou muito rápido, mas eu queria que tu fizesse o convite para as pessoas que estão nos ouvindo, ficaram interessadas, que daqui a pouco querem aprender, porque também tem isso, né? Não tem idade, né? Qualquer idade é a idade de aprender, a gente pode aprender um novo idioma, mas daqui a pouco para um filho, para si próprio, enfim. Onde que fica a escola? Convida o pessoal para conhecer. American One, ela está localizada no centro de Novo Hamburgo, na Avenida Pedro Adams Filho, número 4765, bem no centro mesmo. Tá? Ponto de referência tem algum? Sim, a gente fica bem ao lado do posto de combustível do Corveta. Então fácil acesso. Fácil acesso, bem na frente ali, quem deve conhecer, Sorveteria Rei, não sei se eu posso falar. Pode falar. Fruteira do Yuri, é bem naquela região central ali de Novo Hamburgo, tá? Redes sociais. Nosso site, ele está em construção agora, mas a gente está reformulando, na verdade, mas é www.americanone.com.br. Nosso Instagram, americanone.nh. Perfeito, então fica aí todos os caminhos, né, para poder conversar com vocês e lá conhecer a escola também, né, exatamente, ver como que funciona, exatamente. Conversar. Já visto que o vendedor é bom, ele vai vender para vocês, então, ó, vão lá, vão conhecer a escola, tomar um cafezinho para já sair aí daqui a pouco matriculado. Então, que já sabe inglês, aprende espanhol, ou apresentei alguém, daqui a pouco algum afilhado, algum sobrinho que está precisando aí aprender um novo idioma, porque hoje realmente é necessário, é essencial. Foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais da tua história. Prazer é todo nosso, tá, Larissa? Eu quero fazer um agradecimento especial, tá? Primeiro a Deus, tá? Por estar protegendo e abençoando todos nós, o telespectador da Rádio União. Fazer um agradecimento à minha esposa, tá? Minha família, a família dela, que é uma batalha de 21 anos, trabalhando, né, se dedicando para o nosso futuro poder acontecer. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos profissionais da American One, tá? Recepcionista, secretária, professores, área de ensino, área comercial, tá? Todos os nossos profissionais que se dedicam a cada dia a cuidar do nosso aluno, a valorizar o nosso aluno para que ele aprenda. E um agradecimento muito especial para a Rádio União, para você, Larissa, para o Zé Renato, que fez com que a gente estivesse nessa noite maravilhosa hoje aqui, apresentando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história. Imagina, gente, que agradece, que legal ver isso, esse reconhecimento, porque nada se faz sozinho, né? Exatamente isso. Eu só quero deixar um recadinho aqui bem rapidinho para todo mundo, que sucesso só vem antes de trabalho em um local, no dicionário. Só no dicionário você tem sucesso antes de trabalho. Num geral da vida, você tem que trabalhar bastante e trabalhem e estudem, pessoal. Verdade. E com essa dica valiosa, a gente vai fechando o Papo de Mercado de hoje. Quem quiser acompanhar, não pegou pela metade, enfim, vai lá no YouTube, fica disponível lá o nosso vídeo, a nossa conversa. E eu volto na próxima segunda-feira com mais uma história inspiradora e também de segunda a sexta, das 4 às 5 com Mulheres. Um beijo, tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.